Olá, pessoal, muito prazer. Aqui é a Bianca Nápoles, a nova apresentadora do podcast Só de Passagem. Estou aqui substituindo o Braulio Nápoles. Descubra você o grau de parentesco. Vamos começar agradecendo aos nossos patrocinadores, todo mundo que está aí colaborando para fazer esse projeto funcionar e dar certo, não é mesmo? Ferragens União, Marmoraria Granil, Morada Mineira, The House Móveis Planejados, Academia Maestro, Centro Musical e Rede Atacadão de Farmácias. Muito obrigada a todos vocês que estão aí colaborando para a gente conseguir fazer esse projeto ir para frente. E hoje eu estou aqui com o nosso convidado especial, que também vai se apresentar nesta quinta-feira na edição 9 do Só de Passagem. Estamos na 9ª edição do Só de Passagem e esse é o 8º episódio, porque, como já sabemos, Gabriel Ferreira participou 2 vezes do Só de Passagem e então ele já fez essa entrevista dele. Inclusive a primeira, se você não viu, corre lá pra ver. Mas agora vamos focar no presente. O momento presente é tudo que a gente tem nessa vida. Com vocês, Douglas Bouretti! Falei seu nome certo, né? Falou certo. Ai, que bom, glória a Deus. Depende do sotaque que quer colocar, né? Douglas Bouretti, Douglas Bourret. Minha esposa fala que Bourret é mais chique. Bourret é mais chique, é francês. É francês, é Bourret. Mas de qualquer jeito tá valendo, o importante é o nome. E aí, Douglas, tá animado pra tocar nessa quinta-feira lá pra gente? Tô animado, tô bem ansioso, pensando no repertório a semana inteira. Vai ser bem bonito. E aí, qual é o seu estilo? O que você curte mais tocar? Então, eu acho que eu sempre brinco que eu sou a pessoa mais eclética que eu conheço na face da terra, do universo. Tem dia que eu acordo ouvindo Barão da Pisadinha, no meio eu tô ouvindo um jazz, à noite eu tô ouvindo um metal, de manhã eu tô ouvindo no outro dia de Djavan e vai tudo embora. Bem brasileiro, bem, né? Nossa misturinha. Aquela coisa. Mas pra tocar mesmo assim, minha parte mais forte mesmo é MPB, um pop rock, né? Aquela coisa mais tranquila. E conta pra gente como é que foi essa trajetória na música, como que você começou? Então, eu fui muito autodidata, né? Eu comecei desde pequeno, assim, quando eu tinha uns 6 anos, eu estudava numa escola que tinha aula de violão, e ali eu comecei, foi o único contato que eu tive com um professor de violão, assim. Peguei na época, comecei a tocar ali, vendo aquelas aulas, aquelas coisas da escola. E aí, depois eu saí dessa escola e continuei estudando sozinho pelo famoso Cifra Club. É o melhor que tem. Salva todo mundo. Oh. E aí eu fui estudando ali, fui pegando aquela coisa sozinho. E aí, mais ou menos com uns 16 anos, eu comecei a tocar baixo. Por influência de uma pessoa em casa e por influência também de uma banda que precisava. E eu falei, não, então bora. Peguei um baixo emprestado, comecei a tocar. E era uma banda eu chamo de hardcore brasileiro, tinha uma vibe meio Raimundos, assim, aquela coisa meio... E aí eu comecei a tocar baixo ali, dali o baixo meio que se tornou meu instrumento principal. E aí eu fui como baixista muito tempo, estudei na escola de música muitos anos. E aí nisso chegou um tempo na minha vida onde eu tomei essa decisão de vou viver de música, vou me profissionalizar. E o baixo meio que não estava me trazendo isso na época. E eu já tocava violão sozinho em casa e tudo. E acabou casando uma coisa com a outra. E eu trouxe o voz e violão mais como a parte principal hoje em dia também, né? Então eu até tranquei a matrícula na escola de música, tô focando mais nessa parte de voz e violão mesmo e tudo. Então, e você tá tocando na noite? Tocando na noite, tocando barzinho, restaurante, e por aí vai. Onde seu chamou, repertório também tem de tudo? Um pouquinho de tudo a gente vai tentando. Qual que é a maior inspiração na música, assim, que você tem, que você escutou, ele falou assim, ou ela, e falou, caraca, é isso aí que eu quero ser, ou é isso aí mesmo, porra, agora abriu os meus olhos. Uma influência muito grande que eu tive na minha carreira de músico, né, foi o Cid Moraes, baixista aqui da cidade. Foi meu professor de baixo, me ajudou em muitos aspectos também, muita coisa. Um beijo, Cid. Beijão, Cid. Ele é baixista da Redbox, né? Toca na noite muito tempo, baixista da Adriá, baixista de... Enfim. Ele foi uma pessoa que me ajudou muito em muita coisa, né? Tem os outros professores que passaram, o Genaldo, o Osvaldo, tudo na área do baixo, mas principalmente o Genaldo e o Osvaldo me ajudaram muito nessa parte de profissionalização também, em tudo, lá na escola de música. Mas de artista, comentando assim, 2 artistas que são basicamente minha inspiração, até pro meu autoral, que eu tô querendo começar futuramente. Opa! São o Rodrigo Alarcon e Lued Luna.
acho que são os dois maiores nomes, assim, que eu me espelho hoje em dia. Não, mas são brabíssimos da MPB. São dois Eles estão dois demais. gigantescos. Aquele... Eu não sei falar o nome dela direito. A Led Luna. Led Luna. Luna? Foi, acho que saiu. Nossa, aquele disco dela tem muito jazz, uma pegada jazz muito forte. Ela traz muitos elementos da cultura brasileira, né? Ela é baiana, então ela traz muita coisa do Nordeste, muita coisa brasileira de raiz misturado com coisas do jazz, do R&B. Então, assim, é uma coisa fantástica. Todo elemento do disco dela é absurdo. Não sei se chegou a ouvir o último que ela lançou. Eu acho que é desse que eu tô falando. Porque tem o Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água, o Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água Deluxe que ela lançou depois. Tem mais música ainda, enfim. É muita coisa. E a pegada do autoral? Como é que você tá compondo já? Já compôs? Como que tá sendo esse processo? Então, ele é um processo que tá meio parado por conta da correria que eu tô na vida. Né? Tô filhinha de 6 meses agora, então aquela correria... Ai, parabéns! Vida de pai, né? Aquela coisa corrida. Aurora. Chama Aurora. Que nem a cantora. Que nem a cantora. Não é por causa dela, mas tem uma influência, assim. A Aurora é outra cantora incrível também. Mas veio muito... Da Bela Adormecida. Tô brincando. Com certeza. Veio muito do... Não sei nem como veio, assim. Foi uma coisa que eu e minha esposa, a gente sempre conversou desse nome, sempre marcou muito. E depois a gente foi ver o significado. Tem a questão do amanhecer, de trazer alegria e tudo. E remete muito à personalidade da minha filha também. Tanto que vai sair uma música pra ela futuramente. Mas ainda não consegui parar pra compor ela. Eu quero conseguir. Mas eu tenho muitas composições que vêm de antes. Tem uma música, por exemplo, que eu compus pra minha esposa quando a gente começou a namorar. Então já tem 6 anos dessa música. Tem uma música que eu compus na época da minha banda autoral que eu tinha, que é a Azura. Então era uma música que era pra banda, mas a gente acabou que nunca gravou. Então eu conversei com a galera e falei, posso botar no meu autoral solo também, que é uma música instrumental que vai vir no meio do EP. E tô com um projeto de lançar um EP futuramente, mas ainda nada consolidado, sim. Mas eu quero preparar tipo umas 6 faixazinhas e conseguir lançar algo mais bonitinho, formalizado, assim. Ah, que legal. Você tocava o quê na Azura? Na Azura eu era baixista. Eu era baixista da Azura. Eu namorei o Bruno Moreira da Azura. O Bruno Moreira? Namorei ele uns 2 anos. Ensino médio, assim, 15 anos de idade. Tá vendo? Brasília sendo Brasília. Sendo um belo ovo. Pois é. Eu fui baixista da Azura até pouco tempo atrás. Aí a rotina não bateu muito. O Bruno foi pra Goiânia. E aí eu acabei saindo da banda. A banda acho que continua mais devagar, mas eu acabei saindo. E além da Azura, você já tinha participado de outros projetos? Já. Eu comecei na música, basicamente, no autoral. Então eu toquei primeiro na Atomic Pineapple, que foi essa minha primeira banda de hardcore Brasília, que eu comento. Da Atomic eu participei um pouco da Átrio. Depois eu entrei na Laika. Ah, é o nome da minha cachorra. É um nome genial, né? Eu adoro. A gente colocou inspirado na cachorra Laika, que foi pro espaço. Era uma banda de rock progressivo. Então, tipo, a gente pegava essa parada. Mas ela morreu no espaço, sabia? É uma história Uma triste. história triste. Mas Não em tem um homenagem final a bonito. E no final, em homenagem a ela, o que tem de cachorro chamado Laika nesse Brasil não tá escrito, rapaz. No mundo, né? O Brasil é só uma parte. Acho que deve ser a cachorra mais conhecida do mundo, talvez. Com certeza. Fora o Marley, né? Tem o Marley. Ah, não, o Marley. O Marley deve ser mais conhecido. Mas aí depois da Laika, acho que o maior projeto que eu participei foi a Vitrolis, que é muito conhecida pela música Gatinha Comunista. Ai, eu adoro essa Eu música! sou baixista da Vitrolis, na última formação dela, antes do guitarrista e vocalista se mudar pro Canadá. E a gente chegou a fazer alguns shows aqui em Brasília e tudo, então foi uma experiência Que genial. sucesso! Participou até da Gatinha Comunista. Muito chique. Eu cheguei a ajudar a compor a linha de baixo da última música que eles gravaram, que é a Terra Plana. Né? Então, tipo, a gente até foi chamado de terraplanista na época, que a galera não entendeu muita ironia. Mas não vamos entrar em assuntos muito polêmicos aqui. Mas já foram perdoados, né? Já, tá tudo tranquilo. Mas é isso, aí depois da Vitrolis eu continuei com a Azura um tempo, né? Foi meio que em paralelo. Teve uma época que eu cheguei a ter 3, 4 bandas ao mesmo tempo. E tudo como baixista, assim. E aí eu tava naquela fase, tipo, faculdade, aquela coisa. Eu falei, não, preciso de alguma coisa que me traga uma renda, ou eu vou ter que trabalhar com alguma coisa, ou eu vou ter que viver de música.
E aí eu entrei numa empresa de casamento, fiquei nessa empresa há muito tempo, trabalhando como técnico de som, como baixista, como violonista. Sempre como música, né? Sempre como música. Trabalhei um tempo em estúdio também antes dessa empresa de casamento. Eu fiquei um tempo como monitor de ensaios, assim. A galera vai ensaiar, eu ficava na mesa de som e tal. Depois me trouxe essa bagagem para técnico de som. E aí, no começo do ano agora, eu tomei essa decisão de, tipo, não, vou fazer a minha carreira mesmo, com o meu nome, com minhas coisas. E aí, desde então, eu tô nessa correria de correr atrás de show, fazer material, fazer as coisas para conseguir vender o trabalho e aí, futuramente, fazer o meu EP mesmo, com as minhas músicas autorais e profissionalizando cada vez mais. Ah, que maravilha. Essa jornada do artista independente é uma jornada complicada, mas pensando pelo lado positivo, a internet abriu muitas portas, né? Abriu demais. Só que hoje em dia você tem que fazer tudo. Você está começando, você tem que ser seu marketing, você tem que ser empresário, você tem que pensar em todas as produções possíveis. Não, completamente, assim. Tanto que eu tento fazer uns stories, algumas coisas ali, tentar ser o blogueiríssimo, mas meu feed do Instagram mesmo tá paradíssimo, porque às vezes eu tô em casa, não, preciso gravar um vídeo. Aí eu, tá bom, vou gravar um vídeo. E aí passa um dia, 2, eu vou gravar um vídeo. Porque é isso, né? A gente tem que correr atrás de show, a gente tem que fazer um material, a gente tem que postar, a gente tem que entender o público, tem que conversar, tem que fazer todas as funções ali sozinho, basicamente, né? Aí às vezes a gente encontra algumas pessoas no meio do caminho que dão um norte, alguma coisa, mas a grande maioria ali você corre sozinho, né? Essa questão. Mas temos os lados positivos também, que hoje em dia é muito mais fácil, né? Eu converso muito que, se você for ver a trajetória, antigamente você tinha que ir para uma rádio entregar uma demo para aparecer. Aí depois tinha que aparecer na MTV com um clipe. Depois você tinha que aparecer, né, no Spotify. Hoje em dia você já tem o YouTube, já tem diversas plataformas, então ficou muito mais fácil, né? Antigamente você dependia muito da oportunidade, né? Hoje em dia a gente se sente culpado por não estar fazendo. Exato. Aí a autossabotagem, a gente tinha quem culpar, agora a gente não tem mais. Droga. Mas é muito isso, né? Hoje em dia a gente tem que fazer pela gente e é isso. A gente tem que entender como o algoritmo funciona, né? Tem muito essa questão. Você entendeu? Explica pra gente. Tô tentando. Um dia eu chego lá. Quando descobrir, conta pra gente o segredo do sucesso. E o pior é que não é um só, né? Porque você tem o algoritmo do TikTok, você tem o algoritmo do Instagram, você tem o algoritmo do Facebook, você tem o algoritmo do YouTube, do Spotify, e aí você tem que entender todos e no fundo a gente surta e fica por aí. Exatamente. E você falou que fazia faculdade, continuou, era de quê? Era nessa área de música mesmo? Então, essa questão da faculdade foi uma coisa muito complexa. Porque quando eu comecei, eu entrei primeiro para engenharia da computação. Que era aquela coisa assim, não, preciso fazer uma faculdade que dê dinheiro. Decente, que dê dinheiro e viver a música como um hobby. E aí, com o tempo, eu, não, engenharia da computação não dá, reprovei cálculo 2 vezes, eu falei, isso não é pra mim. Fui pra jogos digitais, comecei porque eu sou gamer. No IESB, né? No IESB. Eu sou gamer da vida, se deixar eu fico jogando, amo. Mas aí eu falei, não, então eu vou fazer jogos, eu vou gostar. Comecei a trabalhar com isso, comecei a fazer a faculdade. Eu consegui com um grupo que eu tinha a gente ganhou a hackathon da Embrapa. Tava pilhado aquela coisa, e aí eu falei, não é isso que eu quero pra mim. E aí eu sempre querendo música. Fiz a prova da UNB específica, uma época. Passei na específica, mas perdi o prazo pro Enem, pro vestibular. Então não consegui entrar pra música na UNB. Aí eu fiz na UDF, música, uma época. Só que foi bem a época que eu comecei a morar com a minha esposa e tudo, e a grana ficou curta, eu acabei trancando. E aí agora de novo estou estudando música na Uninter e agora vai dar certo. Agora vai. Tá estudando a coisa certa, pelo menos, né? Já correr atrás desse caminho mesmo, porque acho que eu não consigo me ver fazendo algo que não seja na música. Hoje em dia eu tenho trabalhado como design gráfico também, mas acho que o design gráfico seria o lado B, assim, pra complementar uma renda. Mas ajuda muito no trabalho do artista independente também, porque design gráfico também tá na lista. Tá na lista, tem que fazer os posts, os flyers, a divulgação, tem que... Né? Tanto que nessa questão tem uma influência que eu vejo muito, que é o Bruno Duarte, que é um baterista da Rock Beats agora que ele assumiu. E ele é design também, às vezes ele faz uns posts, uns vídeos que eu fico caramba, isso é muito foda.
E, tipo, essa bagagem ajuda muito ele, né? Então, tipo, traz muito essa questão. E ajuda. E voltando à parte do autoral, quando que foi que você começou a compor, assim, suas primeiras músicas? Foi no violão mesmo? Foi no violão. Sempre compondo violão e voz. Eu lembro de começar a compor ali, acho que por volta da 6ª, 7ª série, quando eu comecei a tocar um pouco Meu melhorzinho Deus, uma assim. criança, um bebê, compositor. Mas muita coisa, aquelas letras, né? Tipo assim, quando a gente começa a ver composição, a gente vê que a gente compõe, tipo, 10 mil porcarias pra uma coisa boa. Então muita coisa foi se perdendo, né? Aquela coisa de troca de HD, troca de computador, aí perde uma coisa, perde outra, papel, escrito, né? Então, tipo, tinha muita coisa que eu compus que foi embora. E aí que eu considero mesmo, assim, que, tipo, composições que eu trago pra mim até hoje, mais ou menos ali uns 6, 7 anos atrás. Que são algumas composições que eu gosto, que eu tenho guardadas, que eu falo, não, tipo, isso aqui um dia vai sair, ou então eu vou usar de base pra alguma outra coisa, né? Então tem muito essa questão, assim. E você não pode tocar uma pra gente, não? Uma exclusiva? Opa, teremos exclusividade aqui no podcast do Só de Passagem. Tá vendo? Nunca lançada no Brasil, hein? Nunca No lançada. mundo, nem na galáxia. Nem Laika viu. Eu vou colocar minha colinha, porque eu não sei minhas letras de cor. Eu não sei as minhas harmonias de cor. Nenhuma. Justo. A harmonia eu até sei, a letra tem que dar uma colinha. Mais na parte B. Mas vai dar bom. Então, eu tenho basicamente 3 músicas feitas hoje. Uma delas eu quase nunca toco, porque ela é relacionada ao meu pai e eu não tenho uma relação com ele. Então ela é uma música muito carregada pra baixo, então tipo, eu deixo ela pro EP mesmo. Tem uma música instrumental que eu te falei que eu compus pra Azura, né, que eu também não costumo tocar muito, porque por ser instrumental ela não é tão comercial. E tem essa que eu compus pra minha esposa, que normalmente é a que eu toco nos barzinhos, que eu toco nos lugares que é pra tocar uma música minha. Então vamos nessa, ela chama Você. Você é esposa do Douglas. Lá estava ela, sentada num canto, com sua amiga, conversando, e pouco a pouco me levando, sem ao menos me conhecer, e eu te olhando e disfarçando, que não te queria pra mim. E quando eu finalmente te conheci, o mundo inteiro mudou, e foi então que eu percebi que era você, somente você. E quando eu finalmente te conheci, e o mundo inteiro mudou, e só o tempo vai poder dizer o que será de nós. O que será de nós? O seu sorriso é como o brilho das estrelas, e o teu corpo é como a cidade sobre o luar. Me perderia nele por horas e horas, só pra me achar, apreciando a beleza do lugar. E o teu toque me alucina, teu beijo me fascina, teu olhar me deslumbra, teu sorriso me apaixona, e teu abraço me aconchega, e tua falta me devasta, e sem você vou me perdendo, e vou tentando me achar até você chegar e me abraça. Todo meu medo desvanece, em ti eu sei que vou me encontrar. E quando eu finalmente te conheci,
e o mundo inteiro mudou. E foi então que eu percebi que era você. E quando eu finalmente te conheci, e o mundo inteiro mudou. E foi então que eu percebi que era só você. E quando eu finalmente te conheci, e o mundo inteiro mudou. E só o tempo vai poder dizer o que será de nós. O que será de nós? E lá estava ela. Ai, que coisa linda! Parabéns, Obrigado. Douglas. Muito bom. Eu sempre brinco, né, que só o tempo poderá dizer o que será de nós. Hoje tem uma filha, né? Foi só isso que eu pensei, eu juro. A primeira vez que tocou essa faixa, eu pensei, vou falar isso, vou falar isso, vou falar isso. Roubou minha fala, mas tudo bem, muito obrigada. Oh, desculpa, pode falar. Nossa, eu juro pra você, quando você falou, só o tempo pode nos dizer, pode dizer o que será de nós dois, eu pensei, caramba, agora vocês têm uma filha. Nossa, sério? E essa correia escrito Douglas Dubert? Me conta, personalizada. Essa correia aqui foi quando, na época que eu tocava na empresa de casamento e tudo, que eu tava tocando muito pra outras pessoas. E aí eu fiz ela personalizada com minha logo pra quando tivesse alguma foto. Nossa, chique tudo. demais! Não sei se dá pra ver aqui. Ali acho que dá pra ver melhor. Douglas Bourete aí pra gente. E aí eu fiz com a minha logo, né? Essa aqui é a minha logo. Conta a história dessa logo aí pra gente. Essa logo foi o seguinte, eu virei pra um amigo meu, que era o guitarrista da Azura, o Kevin, e falei assim, amigo, eu preciso de uma logo. Eita, que essa Azura tá rendendo, A hein? Azura tá rendendo. Eu falei, amigo, eu preciso de uma logo. Ele falou, então tá bom, tá aqui a logo. Aí pronto, essa é a história da logo. Uma bela história. Ele pegou a referência, acho que talvez alguma coisa relacionada aos videogames também, os símbolos. Eu pedi alguma coisa geométrica, que eu gosto muito dessa questão geométrica. E aí ele trouxe a logo, e aí eu imprimi aqui, porque quando tivesse alguma foto, alguma coisa... Ele faz o marketing dele. Faz o marketing, né, sem precisar fazer nada. Muito bom. E aí ela era só pro baixo, e aí eu tinha uma correia muito ruim pro violão, era uma correia que tava se desfazendo. Aí eu falei, não, acho que tá na hora de eu tomar vergonha na cara e começar a usar ela pro violão também. Aí foi que eu trouxe. Nossa, ficou muito bom. E esse violãozinho tem história também pra contar pra gente? Também não. Eu tenho um violão lá em casa que foi o meu... foi o meu primeiro violão, com o meu violão de aço. Mas hoje em dia eu não consigo mais tocar com violão de aço. Né? Eu até faço unha de gel pra poder ter a questão da mobilidade da palheta. Ah, você faz unha de Eu faço gel. unha de gel. Gente, faz a assim questão- pra gente, pra galera poder ver. Se dá pra ver. Chique demais. Foi? Dá pra ver? Chegou? Faço unhas de gel pra poder... E eu faço com uma amiga minha. Então a gente fez esse projeto junto. Tanto que é uma unha que ela faz bem grossa pra ficar resistente. Posso botar a mão? Pode, fica à vontade. Gente, é resistente mesmo. Caraca, você tem uma palheta em cada dedo? Uma palheta em cada dedo. Tanto que hoje em dia eu não uso mais palheta pra fazer as questões, tipo... Eu tô chocada. Então, tem toda essa questão do dedilhado também, tudo. E eu me acostumei muito mais com o violão de nylon. E aí eu tinha um violão de nylon, só que ele não era elétrico. E aí eu fiquei muito tempo tocando com de aço. E esse meu violão de aço deve ter pelo menos aí seus 10, 12 anos pra mais. Então, eu preciso de uma manutenção. Ele tem mais história, então. Tem mais história. E aí esse aqui eu corri atrás, eu tinha um pedal de baixo que tava parado em casa e eu fiz um rolo nesse violão pra poder tocar. E é o que tem me acompanhado. Nossa, ele tem um em som todo lugar. muito bonito. Tem um som muito bom. Porque ele é de nylon, né? É. Só que ele tem um timbre muito encorpado. Foi uma coisa que me chamou muita atenção nesse violão, foi justamente isso, a questão do timbre dele. Ele tem um grave legal, mas ao mesmo tempo ele tem um agudo. Então ele tem toda essa questão do que eu gosto mesmo do som do violão, que não é aquele som muito magrinho, mas também não é aquele som muito embolado, né? Então foi uma coisa assim, eu peguei ele, foi uma oportunidade que apareceu, mas quando eu toquei eu falei, não, é esse. E aí é o que tá me acompanhando em todo lugar que eu toco, é ele que tá indo comigo. E é isso, assim, tá me salvando muito. Penso em futuramente dar uma reforminha, alguma coisa ou outra. Mas é um violão que eu pretendo manter muito tempo. E se bobear, meu EP vai ser gravado com ele. E como é que tá esse processo de gravar o EP? Tá na fase de planejamento ainda? Tá na idealização? Então, eu tô com 3 músicas prontas só, como eu te falei. E aí eu tenho que sentar pra fazer outras 3. Eu já tenho ideia de umas 2. Uma delas vai ser pra minha filha.
Já tem um nome dela, chama Aurora, tô 145 brincando. BPM. Ai, Que que é bonitinho. o batimento cardíaco que ela tinha da primeira vez que a gente ouviu o coração dela. 145 batimentos. Ai, que coisa linda. E aí eu já comecei a compor ela, algumas ideias, tudo, mas eu tenho que sentar realmente pra... E ela vai ser em 145 Vai BPM, ser em vai 145 ficar muito BPM. rápido, não? Aí a gente dá aquela roubadinha assim de vídeo no meio ali, então bota 145 dividido e tal. Não sei, vai dar bom. Mas eu tô com essa ideia, então eu tenho essas 3 músicas prontas, que é a do meu pai, que chama Um Vazio Chamado Pai, que eu não toco muito porque ela é bem carregada. Acho que o nome diz tudo. Deu tudo, né? Tenho essa que chama Você e tem O Inconstante Frenesi de Ser, que é a que eu compus pra Azura. Que é uma música bem psicodélica, tem umas nuances, tipo, ela tá bem calminha, do nada ela tá, tipo, muito paulada. Porque é justamente isso, né? Tipo, Inconstante Frenesi de Ser. Foi até uma conversa que a gente teve na época, porque vai ser de ser ou do ser. E aí eu quis manter o de ser, porque acho que fica mais poético, né? Tipo, Inconstante Frenesi de ser, não é de um ser específico, é de ser alguma coisa. E aí eu quero lançar um EP com pelo menos 3 faixas, porque uma coisa que a Azura me trouxe foi um contato com essa questão de mídias, de marketing e tudo mais. E a gente conversou com algumas pessoas como é que eu posso dizer? Da cena A gente conversou com a moça do Cansei do Mainstream, né? E com a Flora, que foi uma moça que ajudou a gente na Azura na época. E uma coisa que chegou pra gente é que o single hoje em dia, ele é muito vendido pras pessoas. As pessoas amam o single, porque é muito mais fácil de você digerir. É muito fácil de você pegar uma música que lançou e escutar ela e legal, você bota numa playlist, bota no favorito. Só que pra mídia, o single não tem muito peso. Então eu quero lançar pelo menos um EP pra que eu consiga atingir alguma coisa da mídia que chegue, tipo assim, lançamento de um EP. O CD ainda tem mais peso ainda, né? Que normalmente são 8, 10 faixas. Mas acho que eu ainda vou começar com um EPzinho mesmo de 6 faixas pra ir aos poucos. É porque aí, se você for chamado pra fazer uma apresentação, né? Fazer algum trabalho assim, quando você tem uma música só, a pessoa fica, tá, mas que mais que tem? Aí quando você tem um EP, você já tem um material maior pra Exato. apresentar, né? E aí eu pretendo fazer essa questão de... Um projeto que eu quero fazer, eu quero gravar alguns vídeos de estúdio, tanto pra material pra mim, cover, quero gravar 2 medleys que eu faço, que eu ainda não vou falar pra não dar spoiler. Já entregou muita coisa. Já mostrou até autoral. E junto desses medley eu quero gravar essa música. E vai ser a primeira gravação de estúdio que eu vou lançar como um primeiro single. Mas é aquela estratégia de marketing, tipo assim, você lança um single, depois bota o single dentro do EP, aquela coisa meio... Muita gente tem Mas já feito, tá mas... pensando em tudo, pô. E aí eu tô O nesse negócio tá projeto, agora encaminhado. tá faltando só tempo e dinheiro. O resto tem tudo feito. Coisas fáceis. Bem tranquilo. E essa música que você fez pra sua esposa foi no início do relacionamento? Foi no início do relacionamento. Acho que eu não lembro se a gente tinha acabado de começar a namorar ou se a gente ainda tava naquele processo meio ficando pra namorar. Porque ela, na verdade, conta literalmente o começo do relacionamento com a minha esposa. Tipo, lá estava ela sentada no canto com a sua amiga conversando. Eu trabalhava num bar aqui em Brasília chamado Zeppelin. Eu fui o primeiro garçom do Zeppelin na época. E aí tinha uma menina que trabalhava comigo, que era a Monique. E aí a gente chegava mais cedo pra limpar o bar, aquela coisa. E aí um dia chegou a Monique com uma menina. E aí eu olhei e falei, Que que tchutchuca. bonita. E aí o que aconteceu? Lá no bar, quando a gente terminava o serviço, tinha uns violões, um negócio assim, que a gente podia sentar, porque era um bar que tinha um palco. Então tinham bandas que se apresentavam e tudo. Aquele lá que tem o chão xadrez? Eu não lembro como é que era o chão do Zeppelin. Eu sei que ele ficava no Guará. É outro então. Tô ligado. No Guará. Isso, no Guará 2. Hoje em dia ele reabriu agora na Asa Norte. Mas aí na época lá no Guará, e lá tinha um palco. E aí o que aconteceu? A gente terminou de limpar, tava eu, o chapeiro e a outra menina que trabalhava comigo, que era a Monique. E aí a Monique levou uma amiga dela, elas sentaram, depois a gente ter conversado e tal, e aí eu falei, o que eu vou fazer? Vou impressionar. Peguei o violão e fui tocar. E aí, só que eu tenho um problema muito grande, quando alguma coisa me chama a atenção, eu foco naquela coisa inconscientemente, então eu fico olhando assim, tipo, travado. Bem discretamente. Bem discreto, tipo assim, estou te olhando. E aí, na época, minha esposa virou pra amiga dela e falou, então, amiga, vamos mudar de mesa porque ele está me olhando.
E aí, o que a minha amiga entendeu? Vamos mudar de mesa porque eu quero olhar pra ele. E aí ela mudou de mesa que ficou literalmente de frente pra mim. E aí, enfim, rolou esse negócio. Aí ela foi muito cupida. Foi muito, né, então... Aí rolou isso e aí logo depois veio o carnaval. E aí eu viajei pra conhecer meus irmãos em Minas e a gente começou a trocar mensagens. Só que eu já fiquei meio chonas pelas mensagens. Tanto que acho que na primeira vez que a gente saiu eu já tava meio balançado assim e ela tava tipo, não, tô de boa. Aí a gente saiu a primeira vez, a gente tem a história de quem que roubou o beijo de quem, porque ela fala que eu roubei o beijo dela, mas na verdade ela que roubou meu beijo, então fica essa coisa. E... no meio disso, depois disso, na verdade, ela ficou acho que umas 2 semanas sem me responder nada no WhatsApp. Tipo, ela não falava comigo. Aí te deu um ghost. Muito grande. E aí o que aconteceu? Foram 2 semanas só. Umas 2 semanas pra quem tá, né, meio chonas é muita coisa. Justo. E aí, no dia que eu falei pra minha amiga, tipo, então, se ela não me responder hoje, eu desisto. Nunca mais mando mensagem. Aí, o que a minha amiga fez sem eu saber? Falou com ela. Aí, como ela também já tava balançada, ela falou comigo. E aí, daí pra frente, a gente voltou a se falar. E aí, hoje vocês têm uma junto, filha. E aí, a gente mora junto, acho que vai fazer 2 anos, 3 anos, por aí. Acho que 2 anos. E estamos casados desde o ano passado. E agora temos uma filha de 6 meses. Ai, que maravilha. Parabéns pra vocês. Obrigado. E como que foi sua trajetória como cantor? Já fez aula? Já tinha um pouquinho de medo, assim, timidez? Ou isso nunca aconteceu com você? Então, minha história com canto é muito engraçada, porque eu cantava, tipo, pegava as músicas que eu queria tocar e cantava junto ali, mas aquela coisa bem amadora, quando eu era menor. E aí eu fiz 1 mês de aula com um professor, que foi o Alan Massai. Aí depois eu fiquei um tempão sem estudar nada de canto. Fiquei. Aí depois eu fiz um tempo de aula com a Mariana Camelo. Acho que coisa assim de uns 2, 3 meses. Aí eu fiquei mais um tempo sem aula. Mais um tempo. Aí depois eu fiz mais uns 2 meses de aula com o Wellington Abreu, que era o dono da empresa de casamento que eu trabalhava. E hoje em dia eu tô aí. Tipo, essa foi minha experiência. Eu nunca sentei pra estudar o canto de fato, né? Foi muito dicas de amigos e testes de coisas. Tanto que é uma coisa que eu me preocupo hoje em dia, porque como é minha principal renda, né? Eu me preocupo muito com a saúde vocal, né? Então é uma coisa que eu tenho corrido atrás, principalmente questão de fonoaudiólogas. Conversei até com a Rayara. É isso que eu ia falar. A Rayara, nossa fonoaudióloga aí, só de Rayara, passagem. eu conversei com ela e falei, então, amiga, vamos, né? Tá aquecendo a voz, Douglas? Tô aquecendo. Tá Aquecendo e desaquecendo. Tentando sempre. Às vezes na correria eu esqueço, confesso. Mas tô tentando. E principalmente manter a saúde nessa rotina de shows, né? Que às vezes vem muito, às vezes vem menos. Mas aquela coisa que tentar manter a saúde vocal sempre em dia. Maravilha. Tá fluindo. Tá vendo? Só de passagem, promovendo a saúde dos seus telespectadores. Cuide da sua voz. Beijo pra Rayara. Beijo, Rayara. Agora o nosso podcast está chegando ao fim e nós gostaríamos que você gravasse uma mensagem para o nosso público, convidando eles a irem te prestigiar nessa quinta-feira, dia 29, na quadra 8 de Sobradinho. Aí, galera, tudo bom? Quinta-feira agora, dia 29, eu vou estar lá no Só de Passagem com uma formação maravilhosa. Vai ser, acho que, meu primeiro show com uma banda grande, pensando num repertório maravilhoso, com músicas escolhidas a dedo para vocês. Então eu espero todo mundo lá pra gente cantar junto, pra gente curtir o momento e prestigiar esse evento maravilhoso que é o Só de Passagem. Muito obrigada, Douglas, por reservar esse momentinho aqui pra ter essa conversinha com a gente. Foi seu primeiro podcast? Meu primeiro podcast. Você também tá nervoso? Também foi meu primeiro. Estamos juntos. Eu tava até comentando que eu consumo muito podcast, então tá aqui hoje foi muito legal, assim. Foi uma experiência muito massa. Muito legal. Eu também consumo muito podcast. Tanto que meu pai falou assim, entreguei o parentesco. Deixou nem um suspense pro próximo episódio. Nem um suspense. Aí ele falou assim, e aí, você escutou o Só de Passagem Antigo? Eu falei, escutei todos, mas eu também tô ouvindo muito podcast da Anitta, vai ser ótimo. É muito isso, eu me preparei também, eu assisto muito podcast grande como Podpah, Flow Games. Então... Estudou bastante antes de vir. Bastante. Tava aquela coisa, você tá vendo podcast novo? Não, estou estudando para o podcast Só de Passagem. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez, Douglas. E se inscrevam no canal, dê o seu like, compartilhe, comente, pra gente tá espalhando aí o Só de Passagem pelo mundo. Tchau. Tchau.